Programa Personalidades no ar aqui, sempre trazendo as principais informações do dia. Nós temos tido bastante reclamações sobre os processos trabalhistas, sobre a questão das empresas que não sabem o que fazer para pagar suas contas, para manter as suas obrigações e, logicamente, para pagar suas próprias contas, né? Tudo isso envolve hoje o tal do Covid aí que deixou todo mundo sem saber o que fazer. Mas, logicamente, as contas chegam todos os dias. Por isso a gente sempre diz que, na dúvida, sempre procura um advogado. Ele ainda que pode mostrar a luz para você. Cuidado que às vezes a luz no fim do túnel vem o trem em cima, né, e vai passar por cima. Mas pelo menos você sabe que o trem vem vindo e não vai ter jeito de você fugir dessa possibilidade. Por isso nós temos hoje aqui a participação do Dr. Pedroso, que é advogado, vai falar um pouco conosco sobre principalmente a questão comercial das empresas e das questões trabalhistas. Bem-vindo ao nosso programa, doutor. Tenho certeza que nós vamos ter bastante assuntos para tratar, porque realmente não falta problemas no dia a dia hoje, né? Tanto para o advogado como para os seus clientes. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Gostaria também de agradecer ao convite, a oportunidade de nós virmos aqui bater esse bate-papo e colocar algumas ideias, sempre aí aberto aí ao que a gente costuma dizer, ao contraditório, né? Sempre aberto a opiniões divergentes. Com relação, primeiro, a questões trabalhistas, tem problemas hoje para fazer o que as portarias do governo têm dito? Por exemplo, tem os acordos agora e principalmente para a questão da flexibilização de horário, para a questão de fazer a suspensão do trabalho, quando isso volta, quanto tempo vale, pelo que eu sei são 60 dias o máximo, não é isso? Isso. Na verdade, nós tivemos, no início, o governo, quando nós tivemos todo esse arcabouço de medidas, né? O que aconteceu foi que o governo começou a lançar diversas medidas provisórias, entendeu? E a primeira medida provisória que nós tivemos aí em relação à pandemia do Covid foi a medida provisória 927. E ela foi uma medida feita aí no aceleramento e ela até teve muitas críticas em relação a um artigo que foi colocado nela, que era o artigo 18, que ele previa uma suspensão do contrato, mas não previa muito claramente uma contrapartida ao empregado. E aí, na calada da noite, essa medida acabou sendo revogada e até houve muitas críticas, porque ela foi uma medida provisória que, historicamente, nós dizemos no meio jurídico que foi uma medida provisória revogada pelo Twitter, entendeu? Inicialmente falando, obviamente que depois ela teve a sua revogação por meio de uma outra medida provisória. Mas o que aconteceu foi que o governo, dentro dessa ideia de possibilitar a todos os trabalhadores e empresários, ele adotou medidas que possibilitariam a manutenção do emprego. Então, quando a gente analisa as medidas que foram colocadas pelo governo, o governo diz que ele quer uma contrapartida do empresário. A contrapartida é, mantenha um emprego que nós vamos dar alguma coisa governamental. Isso a gente analisa quando a gente analisa, por exemplo, numa situação de redução de jornada do contrato de trabalho, há uma complementação salarial para o trabalhador, que ela está atrelada ao percentual que foi reduzido. Esse percentual ele pode ser reduzido em 3 faixas etárias, na forma da lei, que seria ou 25%, ou 50%, ou 75%. Você reduz a jornada de trabalho e também o salário. Entendeu? Então, há essa conivência, mas você tem que manter o salário hora do empregado. Então, às vezes a pessoa entende assim, não, só reduz o salário, doutor. Não é assim. Você vai pegar lá, se o teu funcionário ganha X por mês, trabalha 220 horas... 3 mil reais. Você divide esses 3 mil por 220, acha o salário hora dele e você reduz a jornada de trabalho dele dentro desses 3 mil. Se você, quero reduzir 50%, então ao invés de 220, ele vai ter uma jornada pela metade dessas 220. E o salário hora dele vai ser atrelado a isso, certo? Então há uma proporcionalidade. Então não quer dizer que vai ser 50% do salário que ele ganhava que ele vai receber? Não, ele vai continuar ganhando o mesmo salário hora. Se eu ganho R$5 por hora e trabalho 10 horas, eu ganho 50, certo? Se reduziu para 25, vai reduzir proporcionalmente. Essa é o que
E onde vem esse complemento? Mas aí vai ter um complemento, uma contrapartida do governo. Essa contrapartida ela vai estar atrelada a percentuais das faixas do seguro-desemprego. Então você vai receber aquele montante que você receberia do seguro-desemprego, dentro da tua faixa de salarial. O seguro-desemprego ele tem faixas para ser pago. Então, conforme a tua redução, você vai lá, eu iria receber R$ 1.800 de seguro-desemprego, tive umas 50% de redução salarial, então recebo 50% de R$ 1.800. Você entendeu? É mais ou menos nessa ideia. Então, o que a gente analisa de todas essas medidas governamentais que foram colocadas é que há necessidade de uma contraprestação. E certo? O governo está pagando, doutor? Sim. Nós temos tido aí algumas notícias que há alguns problemas de cadastro, alguns problemas, sim, porque essas medidas elas são novas. Então, nós temos umas questões temporárias. Por quê? A partir do momento que o empresário ele reduz a jornada de trabalho do funcionário ou ele faz a suspensão do contrato de trabalho, medidas nas quais vão gerar um complemento salarial, ele tem um prazo para fazer essa informação nos sistemas do governo. Né? E a partir do momento que todas essas informações chegam de uma forma correta, aí conta-se o prazo de 30 dias para que o funcionário receba. Como essas medidas elas são recentes, os prazos estão estourando agora. Então, há ainda algumas divergências. Então, assim, nós não temos assim, um padrão para falar assim, ninguém recebeu, está todo mundo recebendo. Nós estamos ainda numa fase transitória. Talvez quando a gente começar na segunda parcela, a gente vai entender como é que funcionou, se o sistema funcionou. Um grande problema que nós temos, isso até fugindo um pouco da seara trabalhista, foi a própria questão emergencial dos R$600. Porque há pessoas, há clientes meus que me falaram, doutor, eu estou esperando a aprovação do cadastro até agora. O que seria o que beira um absurdo, porque se é um auxílio emergencial, eu lhe pergunto onde é que está a emergência disso. Já cabe mandado de segurança contra a Caixa, por exemplo, de não sair o registro, o cadastro? Sim, até caberia em tese, mas seria uma coisa um tanto quanto inócua, na medida que você não tem uma resistência da Caixa de pagar. A resistência está governamental, está até das normas ali. Entendeu? Porque o direito ele é líquido e certo, que seria o direito cabível em relação ao mandado de segurança, mas tudo que você vai para o judiciário, a primeira questão que o juiz vai ver é onde está a pretensão resistida, onde está o ato, entendeu? O ato arbitrário. Se não saiu o cadastro. Entendeu? Então, essa é uma questão, mas aí cada caso vai ter que ser analisado individualmente. Se efetivamente o seu cadastro está errado, entendeu? Então, há situações que já chegaram a conhecimento de pessoas que nem sabiam que eles estão registrados. Às vezes a pessoa tem um trabalho, ela trabalhou numa empresa lá atrás, ela saiu e infelizmente não deu baixa. Então, ou ela está recebendo um benefício previdenciário e o sistema não encontrou. Então, quando encontra o sistema, aí ele acaba brecando. Deixa eu voltar um pouquinho na questão da suspensão do trabalho. Então, se suspender o contrato de trabalho, pode ser até 60 dias, correto? Isso, a suspensão do contrato de trabalho, ela vai até 60 dias. Você pode fazer uma suspensão por 30 dias, prorrogar por mais 30, você tem um limite de 60. A redução da jornada de trabalho, proporcionalmente do salário, ela pode ser a 90 dias. Vale dizer uma questão muito importante aqui, que isso é uma questão que vai ficar lá na frente. Isso a classe empresarial vai discutir isso também. Por quê? Tanto na hipótese da suspensão do contrato de trabalho, como na hipótese da redução de jornada de trabalho, nós vamos ter uma questão muito crucial, que é o que vão gerar mais estabilidade para esses trabalhadores. Do mesmo período. Do mesmo período. Se você deu certo? Dois, tem dois a mais de estabilidade. Tá, mas aí vamos dizer o seguinte, por exemplo, se nós formos no teor da lei e falar assim, quais são as hipóteses que cessa a suspensão? Cessou a suspensão ou cessou a redução? Uma das hipóteses taxativas que está lá no rol, ela diz respeito a quando cessou a pandemia, foi declarado que não tem mais a pandemia, não tem mais a calamidade. Óbvio, uma coisa que todos nós ansiamos, e peço a Deus que isso ocorra tão logo, já vista que o povo brasileiro tem sofrido muito com relação a isso. Mas, digamos, vamos pensar um pouco na parte operacional disso. Digamos que você é uma empresa, tem 50 funcionários, você suspendeu os contratos, você estava sem caixa, para pagar fornecedor, pagar funcionário, etc. E, de repente, sai um decreto-lei e fala, está suspensa a pandemia, conseguimos, saiu uma vacina, enfim, abaixamos a curva e vamos tocar o barco e chama todo mundo para trabalhar.
significa dizer que os seus funcionários eles voltam 2 dias depois que suspendem e depois você já tem uma folha salarial para pagar normal. Aí eu lhe pergunto, onde é que você vai arrumar uma caixa para isso? Essa é uma questão que vai ficar. Aí você vai falar assim, não, mas então eu vou demitir todo mundo, doutor. Tudo bem, você vai demitir, você vai ter que fazer as indenizações que estão previstas na medida provisória. Mas eu não tenho caixa. Então, a Justiça do Trabalho ela vai ser testada ao seu limite em relação a essas questões. Eu dava o exemplo nos bastidores, quando nós conversávamos, entendeu? De uma rede de churrascaria famosa no Rio de Janeiro, que demitiu recentemente cerca de 500 e poucos funcionários, e na carta de demissão, eu via isso na matéria ontem do UOL, salvo engano, determinou que os funcionários vão procurar o governo, procurar o Estado. Vão procurar o Estado, falar, as suas verbas decisórias vão ser pagas. Por quê? O que eles estão fazendo, doutor? É possível? Isso é uma questão que o empresário questiona muito. Doutor, diz, eu vi aí que tem um tal de um artigo na CLT que eu mando todo mundo embora e não pago nada. Calma lá, isso aí a gente chama no nosso meio, que é o famoso fato do príncipe. É o artigo 486 da CLT. Mas a análise desse artigo aí, frente ao que nós estamos vivendo, eu penso que ela enfraquece em relação ao motivo de força maior, porque nós estamos pensando hoje, o maior pensamento que se tem é o pensamento da coletividade. Então, eu não vejo como, honestamente falando, em que pese as vozes contrárias e divergentes do meu pensamento, isso se aplicar o fato do príncipe. Mesmo porque a CLT diz lá no seu artigo 2º que o risco da atividade é do empresário. Entendeu? Então, ela diz lá, empresário é aquele que manda, faz isso, e assume o risco da atividade do negócio. Então, é dizer, o risco é seu, entendeu? No que o senhor já analisou até agora, o que é melhor para o empresário? Fazer a suspensão ou, se ele tiver dinheiro, já demitir e indenizar? O que é melhor para ele, eu acho que ele tem que ter neste momento, eu sempre tenho dito nos meus assim, olha, antes da gente tomar uma decisão jurídica, a gente tem que sentar com o seu setor fiscal, seu setor contábil, seu setor de planejamento. Okay? Porque tem que ser uma decisão pensada com todos os departamentos. Porque se eu falo assim, vamos demitir, você não tem caixa. Ou eu falo, demite todo mundo, mas você tem uma previsão de planejamento, de vender, de produzir, de voltar à sua produção, e aí você vai perder a sua qualificação da mão de obra, que foi aquilo que te gerou aqueles pedidos. É óbvio, se ele não tem uma projeção de que o negócio dele vai render, aí o melhor caminho é ele ir para a rescisão, desde logo. Por que ir para a rescisão desde logo? Porque, eu vou para a suspensão, doutor. Aí depois volta, eu tenho mais uma estabilidade, que eu tenho que segurar o funcionário, e mais, aí é o melhor caminho para ele, neste caso, infelizmente, é ele fazer o desligamento. Por quê? Por 2 vertentes. No primeiro momento, porque ele vai conseguir pagar as verbas decisórias ali, porque ele tem caixa, que é a informação, o exemplo que nós estamos falando aqui. No segundo momento, na parte social, porque os empregados vão receber os seus direitos agora. É melhor do que ficar pendurado no governo, depois lá na frente não tem como receber. Então, nós estamos no momento que é o que se pegou falar, nós estamos no novo, né? É o novo modelo, né? O novo normal, desculpa, lembrei aqui o termo, agora o termo que se usa é o novo normal. E esse novo normal, ele tem começado a aparecer no judiciário. Um exemplo que nós podemos colocar, por exemplo, quando saiu a medida provisória 936, que determinava a redução do contrato de trabalho, ou a redução da jornada ou do salário, ou a suspensão do contrato de trabalho, havia um dispositivo lá que falava assim, olha, pode ser por acordo individual. Aí foi aquela bagunça no meio jurídico. Então, falou assim, mas peraí, catamos a Constituição, fala assim, olha, está aqui, peraí, deixa eu ver, está aqui, está escrito aqui, ó, acordo coletivo. O que aconteceu? Vamos todo mundo para o Supremo Tribunal Federal lá. Salvo engano, o placar acho que foi 7-3. Permaneceu o quê? O acordo individual. Então o que nós vamos dizer? Me desculpe, eu acredito que seja o meu celular. Perdão a você e aos seus telespectadores. O que aconteceu? O Supremo falou, não, nós estamos numa hipótese de exceção. Quando nós estamos numa hipótese de exceção, nós vamos flexibilizar isso daqui. Óbvio, o Supremo, no meu modo de ver, atendeu acertadamente, porque ele atendeu o quê? Como é que nós íamos operacionalizar uma assembleia sindical?
Como é que a gente ia colocar os trabalhadores para voltar? Não pode nem com máscara, né? Se eu não muita posso gente... aglomerar pessoas, Exatamente. entendeu? Então, o que eu penso é assim, façamos a proposta que se teve e naquilo que for identificado lá na frente que houve um prejuízo, houve um abuso, o judiciário está aí. O judiciário trabalhista, eu tenho dito que é uma das justiças mais bem aparelhadas do país. Os juízes do trabalhista... Por isso que queriam acabar com ela. Está dando certo, o governo quer mexer. A justiça trabalhista é uma justiça muito célere, uns juízes altamente capacitados, entendeu? São juízes assim, que eu tenho muito orgulho de estar presente, trabalhando com eles. Quem faz 10 audiências no dia, entendeu? Isso é normal. Aqui na segunda região, um juiz fazer 10, 12 audiências por dia. A cobrança é só a gente fazer contas. Imagina se você faz 10 audiências por dia. Se você, se das 10 audiências, sobrar 50% para você sentença. Quantas sentenças você tem numa semana, num mês? Mais o fluxo que ainda tem da Secretaria da Vara. Então, o trabalho do magistrado trabalhista é árduo e a gente vê a movimentação dos processos, com tudo o que nós temos. Por exemplo, isso é uma coisa que vai de encontro ao que nós vamos estar vivendo agora, futuramente, em um futuro não tão distante, na verdade, que diz respeito ao quê? A Justiça do Trabalho está começando a implementar as audiências virtuais, certo? Então, as pessoas, os trabalhadores estarão em suas casas. Que é outro problema, né? Que é outro problema. Você ter realmente garantia de que não tem ninguém falando do lado, ninguém está instruindo ninguém. Essa é uma questão. Mas qual é a proposta? A proposta de tudo é que vamos privilegiar a boa-fé. Então, a princípio, a ideia hoje é o quê? Façamos as audiências conciliatórias, que são audiências o que são, para explicar para o seu telespectador, o que é uma audiência conciliatória? É aquela audiência que não precisa provas, então não precisa levar a testemunha, é uma audiência para tentar um acordo. Falar, olha, você quer 100, eu te pago 50, em tantas vezes, é assim que funciona. Entendeu? E também as sessões nos tribunais, a sustentação, elas já estão sendo feitas de forma virtual, audiências conciliatórias no tribunal também. E algumas audiências também, há provimentos no tribunal que dizem assim, vamos pelo bom senso das partes. Se eu sou advogado de A, você de B, e nós chegamos ao consenso assim, não, pode fazer a audiência virtual que a gente quer, para instrução mesmo. Então, se há uma concordância das partes, se faz. Mais rápido. Entendeu? Então, por quê? Porque já se sabe que muitas dessas situações vão estourar na justiça. Muitas vão estourar. Vamos lá, já que o senhor falou de estourar na justiça, nós publicamos outro dia matéria dizendo que uma empresa conseguiu na Justiça do Trabalho bloquear os pagamentos, ou bloquear não, suspender. Né? O juiz determinou que fosse suspenso o pagamento do acordo, porque a empresa provou que ela não tem caixa para poder cumprir o acordo. O senhor disse agora há pouco que o problema é da empresa, se ela tem lá, o risco é dela. Então, é uma questão falimentar, é uma questão de alimentos, e mesmo assim o juiz deu essa decisão. E tem mais ações correndo nesse caso, inclusive o senhor tem clientes nessa situação. Eu tive cerca de 20 ou 30 ações no escritório, onde nós pedimos a suspensão dos acordos, entendeu? Foram decisões que foram dadas lá na Vara do Trabalho de Itapetininga, no interior de São Paulo, tá? Onde a juíza, a magistrada, habilmente, e eu valoro muito a decisão dela, que foi uma decisão que entrega ao jurisdicionado a possibilidade de manter o status das coisas. Porque neste caso específico, o nosso cliente, ele é acionado como ex-sócio de uma empresa, e ele, como responsavelmente, ele foi lá e está pagando a conta. Só que ele está pagando via acordo. Só que ele é um comerciante e o comércio dele sofreu as instabilidades. Então, há uma cláusula no direito que a gente diz que é um termo em latim, chama rebus sic stantibus. Ela quer dizer que aquilo que você previu agora, não foi exatamente o que aconteceu lá na frente, por uma circunstância alheia à sua vontade. Então, ninguém, em sã consciência, que falou assim, vou te fazer um acordo, vou te pagar em 10 parcelas de 50 mil reais. Falava assim, não, mas daqui 3 meses a minha empresa fecha, meus funcionários vou suspender, o outro eu vou reduzir jornada, um pouco eu vou demitir, eu não sei o que eu vou fazer.
A última coisa que o cara que está na frente do empresário são os acordos. Você, a empresa precisa viver, porque se não viver a empresa... Então, como a gente costuma dizer, assim, não adianta matar a galinha dos ovos de ouro. Então, vou fazer a maldade do outro lado agora com outro termo latim. E o pacta sunt servanda? Então, mas aí Vamos explicar até, né? O que está combinado, o que está contratado tem que ser cumprido. Eu vou mais adiante. Eu vou mais adiante numa questão mais forte ainda do que o pacta sunt servanda. Quando você flexibiliza um acordo, você está mexendo numa coisa constitucional, que está dizendo o quê? A coisa julgada. Não há nada mais sagrado na justiça do que a coisa julgada. Mas já existiam diversas teses aí em relação à flexibilidade da coisa julgada, mas o que eu tenho dito para muita gente é assim, pessoal, a gente precisa acordar. Por que a gente precisa acordar? Porque, é melhor o bom senso, né? Porque assim, a gente estava jogando as regras do jogo, certo? Essa é a consciência que nós estávamos jogando as regras do jogo. Só que a gente precisa ter o seguinte pensamento, o jogo mudou. Não é mais aquele jogo. O jogo mudou. Entendeu? Então, se nós não flexibilizarmos isso, não é melhor, por exemplo, tal qual aconteceu lá nos 20 e poucos processos lá, o que nós pedimos? Flexibilização. Falou assim, olha, nós temos aqui acordos a vencerem em abril e em maio, certo? A empresa não tem caixa para isso, porque ela está se adaptando. Nós fizemos um planejamento e a gente quer que essas parcelas de abril e maio elas sejam pagas no final do plano de acordo do processo. Então, se o cara tinha abril e maio mais 5 para receber, ele não recebe abril, não recebe maio, recebe as 5 e depois abril e maio. Foi isso que nós conseguimos essa decisão. E quando chegar em junho, se tiver ainda no mesmo sistema, aí vai pedir também mais tempo? A ideia é essa? Então, não sei se a ideia é essa. A ideia sempre é a boa-fé. Então, mas essa é a ideia. É o que é provável, né? A ideia é a boa-fé. Se o planejamento que foi feito pelo cliente der certo, se nós chegarmos numa situação que realmente deu certo, o planejamento deu certo, vamos tocar o barco. Entendeu? Então, agora, o que é interessante? Para não pagar o acordo, incidir a multa, e aí ninguém mais recebe? Porque ninguém vai receber, porque vai todo mundo no mesmo buraco. Então, essas são as questões que a gente tem que... E até eu comentava, eu não vi ainda nenhuma decisão de tribunal. Tá? Então, nós conversamos nos bastidores. Porque às vezes a gente vê algumas coisas assim, olha, a justiça, o tribunal decide. Não, nós temos, por enquanto, eu só vi decisões monocráticas. Eu não vi uma decisão de turma ou tampouco decisão de pleno, que essa matéria também, acredito, não chegue no pleno no tribunal. Okay? Vai reformar. Entendeu? Talvez reforme, porque a coisa julgada porque nós temos dois polos. Nós temos do lado de cá a mudança nas alterações das condições, o tal do rebus sic stantibus, a boa-fé, a demonstração de que não tem condição. E nós temos do lado de cá o pacta sunt servanda, a coisa julgada, o direito constitucional, o hipossuficiente. Então, são coisas que, assim, não vai ser fácil para o magistrado, que é quem decide isso, sobrepesar isso. Isso são questões que ele vai colocar. Até para ele o bom senso que faz parte realmente do trabalho dele tem que existir. Eu penso assim, que nós vamos viver aí um novo modelo, né? O novo normal, né? Vamos utilizar aí a pressão da moda, que ele também vai afetar o judiciário. Não vai ter como, nós vamos ter que flexibilizar, porque o sistema tem que andar, as coisas têm que voltar a funcionar, elas precisam voltar a funcionar, certo? E não adianta a gente pesar para um lado ou pesar para o outro. Eu acredito assim, desde que haja uma boa fé em todos os pontos, nós vamos chegar num consenso. É óbvio que terão aquela situação daquele cara, daquela empresa, que vai falar assim, eu não quero, vou pagar o acordo. Sim, nós vamos ter, tudo tem a exceção. Mas vamos pontuar cada situação, a gente vai lá, analisa. Tem uma justiça bem aparelhada para isso. A gente vê que a crise está bem forte, cada vez mais difícil, as pessoas têm as contas para pagar, não conseguem pagar. Vai ter, já pensou numa defesa em dizer o seguinte, não tem como pagar. É o que vai acontecer, provavelmente. Porque o que está se levando, se o governador agora aumentou o prazo, deixou para o dia 31 e os índices de isolamento continuam baixos, a maior possibilidade de chegar no dia 31 de maio e para ir para o lockdown.
aí parou de vez. Aí Sim, vai ser vamos, mais ainda. Para quem vai sobrar a conta? Não. Vai ser calote generalizado, então. Desculpa o calote, né? A palavra, mas assim, não tem como pagar, então. Sim, mas essa questão. Tanto aí, entre as pessoas físicas e jurídicas, como com o relacionamento com o governo. O judiciário vai analisar cada caso. Não vai bastar, eu penso, dentro do cenário, que você chegar e simplesmente dizer assim, não tem como pagar, entendeu? É a tal famosa, sabe aquela situação daquele cara que você fala assim, ô fulano, faz isso, ele fala, não tenho tempo. Ô fulano, também não tenho tempo. Fulano, vem aqui, faz isso agora. Olha, só você viu como você tinha tempo? Então, assim, é relativo, tudo é relativo. Então, o simples argumento é assim, eu não tenho como pagar. Fala, tudo bem, me prove. Entendeu? Eu suspendo a execução, eu flexibilizo a execução. O magistrado tem uma série de ferramentas, eu reduzo uma multa, eu negocio isso para você, certo? Acredito eu, e não vai ter uma outra saída, que virão aí outras medidas aí para socorrer quando começar a estabilizar, né? Tem uma medida provisória, 944, se não me engano, que ela já libera aí créditos para empresas fazendo pagamento destinado à folha de funcionários. Me parece aí só que, pelo que eu tenho ouvido de algumas pessoas, a liberação disso daí via BNDES está um pouco dificultada. Aí, as empresas têm Banco do Brasil e Caixa já começaram a fazer esse mês, né? Porque parece que tem que ter um banco conveniado, e isso deu uma travada. Mas, assim, o Estado está fazendo aí, de certa forma, a sua parte, porque tem que fazer, é dever do Estado fazer. O Estado não está fazendo nenhum favor. Porque senão a conta vai ficar, para a gente, vai ficar maior. Agora, a pessoa fala assim, eu não tenho como pagar. Tudo bem, você vai provar. E sempre vai ser resguardado a parte contrária, aquele contra quem se alegou que eu não posso pagar a você, o contraditório. Ele vai falar, eu quero que você verifique aqui os bens, porque os bens, infelizmente, eles vão responder pelas dívidas. Muito bem. Nós estamos aqui entrevistando o doutor André Pedrosa. Isso não é uma entrevista, aqui é uma aula, viu, doutor? Parabéns, o senhor fala muito bem, que está facilitando aqui tanto o meu trabalho, como para o telespectador saber detalhes sobre essa questão aí das questões trabalhistas, como que está acontecendo agora os acordos e tudo mais. Nós vamos voltar para um breve intervalo, em seguida falaremos sobre a questão também comercial, né, das empresas, mais agora do que da questão trabalhista que nós tratamos agora no primeiro bloco. 2 minutos e já voltamos já. Aguardem. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Personalidades aqui de volta, hoje entrevistando o doutor André Pedrosa, que é advogado, especialista na área de trabalhista e comercial. Nós falamos no primeiro bloco bastante aí sobre a questão dos acordos, né, que teve a partir da portaria do governo sobre as questões trabalhistas, e queríamos relacionar um pouco nesse bloco sobre a questão das empresas, principalmente na área dos pagamentos de tributos. Nós tivemos há 2 meses atrás a questão da suspensão dos pagamentos do Simples. Na verdade não foi suspensão, né? Foi um adiamento.
Foi dessa foi forma? Uma prorrogação. Uma prorrogação é a palavra certa. Foram prorrogados alguns tributos do Simples, né, diversos tributos, e também das empresas que são do lucro real, lucro presumido, também houve a suspensão de alguns tributos. Em relação ao Simples, não entrou, pelo que me consta, a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Isso. Em relação, me corrijo, na verdade, em relação às empresas de lucro real e lucro presumido. Já em relação ao Simples, como toda a carga tributária ela está dentro ali, ele acabou indo no pacote. Né? Mas teve uma polêmica ainda dentro, falando o seguinte, não, mas e quando tem a questão da parte da prefeitura? Porque tem empresas que pagam ISS e está dentro do Simples. Isso é aí já começou a dar polêmica. Isso dá uma né? discussão. Porque, na verdade, nós temos uma certa discussão, entendeu? Nós estamos num conflito de competências, certo? Que é... Se a gente pegar o nosso último conflito de competência que está aí mandando pela nossa sociedade diz respeito em relação ao recente decreto da presidência no que diz respeito ao aumento das atividades consideradas como essenciais. São salões de cabeleireiro, academias, etc. Aquelas que estão ali naquele rol. Certo. A presidência soltou esse decreto, mas houve recentemente, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ele deu essa competência, certo? Para os estados e municípios, ou seja, ele localizou, ficou local essa competência. Mas isso acaba saindo. Ontem eu vi um vídeo no WhatsApp, que provavelmente deve estar viralizando aí, salvo engano, se eu não estiver enganado, me perdoe aqui se eu estiver errado, eu acho que foi em Pernambuco, acho que foi isso, que um comerciante, cabeleireiro no caso, ele abriu lá o estabelecimento dele e a fiscalização chegou para fechar, porque não poderia, com base no decreto estadual, e o comerciante aos berros botava o fiscal para fora. Esse vídeo está rodando aí pelo WhatsApp, provavelmente ele já deve estar viralizado. Ele gritava e falava assim, isso aqui é federal, e ele catava e colocava no estabelecimento dele, no vidro, assim, grudava o decreto. Então, nós estamos chegando numa situação tanto quanto interessante, porque a mentalidade da população, e até a minha também como advogado, eu sempre foi na hierarquia das normas, dos decretos, foi federal, estadual, mas agora a gente está numa situação que eu digo, é um novo modelo de vida, porque localizou. Então, cada um, eu costumo dizer, e eu tive até muitos clientes me questionando em relação, eu falei assim, olha, ficou mais ou menos, eu falei assim, olha, para você entender, e eu não sou um advogado que gosta muito de usar termos juridiquês, eu acho que isso aí a gente usa muito lá nas peças, entre nós juízes e advogados, eu falei assim, olha, para você entender, ficou mais ou menos assim, cada um no seu quadrado. Ele, como assim? Eu falei assim, não, o prefeito manda na cidade dele, o governador manda no estado dele, e o presidente manda... Aí eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, eu também não consegui entender que se o presidente ele manda no país, ele não decreta nada dentro do país, certo? Talvez ele consiga colocar um decreto dentro do Planalto, que ia ser ali onde ele manda, teoricamente, né? Porque ele não pode mandar um decreto, por exemplo, em Brasília, porque em Brasília é Distrito Federal. Ele fala, aqui em Brasília vai funcionar, fala assim, aí o governador do Distrito Federal fala assim, não, de jeito nenhum, a competência aqui é minha, eu decido o que pode e que não pode funcionar. Ele fala, mas eu sou presidente da República, eu determino no âmbito federal. Fala assim, não, mas você determina não determinando, você determina, mas eu corto. Então nós ficou numa situação assim. E por que isso? Porque eu acho que o Supremo entendeu dessa forma, deu essa flexibilizada. Que nós estamos numa situação que nós não temos parâmetro. Nós somos um país territorial, que ele tem uma dimensão de muitas distorções, certo? Então, o que vale lá na ponta do Rio Grande do Sul, não necessariamente você consegue aplicar lá em cima do Brasil. Então, nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil. Okay. Doutor, nós hoje tivemos uma notícia até publicada no ABC Repórter, e depois eu vou complementar, colocar um pedaço de um vídeo. Só dá para colocar um pedaço, porque apesar da pessoa ter colocado algumas questões da lei que vale a pena, ele fala muito palavrão, isso aqui e tudo mais, então depois eu vou colocar um pedacinho do começo do vídeo, que ele mostra uma lei de 100 anos atrás, que também daria algumas garantias, né, para a gente saber se está em vigor ou não. Mas no ABC Repórter também nós publicamos uma matéria hoje com o doutor Ulisses Gonçalves, que o doutor Ulisses é contador,
e ele é delegado do Cresce. Deixa eu ver se eu já acho aqui. Eu li a matéria, diz respeito à suspensão dos parcelamentos. Isso. Isso daí, você pode, quando você tem alguma discussão com relação à fazenda, aos tributos que são lá de competência da fazenda, ou você discutir ele administrativamente, você tem as medidas tributárias, você vai apresentar a sua defesa tributária, ou você vai entrar com uma medida judicial de suspensão da exigibilidade, anulação do débito tributário, ou você chega lá e fala assim, olha, realmente não dava, não tinha dinheiro, vê quanto que eu devo aí, parcela e me dá o carnê. É um refis. Mais ou menos um refis, é um parcelamento. Então, isso são uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário. Okay? Ele colocou, o Ministério da Economia prorroga prazos das prestações dos parcelamentos tributários. Isso. O Ministério da Economia, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, prorrogou as prestações dos parcelamentos administrativos pela Secretaria da Receita Federal e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A prorrogação refere-se aos compromissos com vencimentos nos meses de maio, junho e julho deste ano. Isso, eles foram prorrogados, salvo engano, na matéria está aí, eu não me recordo exatamente as prorrogações, se você quiser passar aqui pelo seu telespectador, eu não me lembro de cabeça, mas salvo engano ficou, acho que agosto... Para quando? Eu vou olhar aqui a portaria, último 12... Está bem grande aqui. Com maio para agosto, e ele vai... para agora. O que vencia em maio foi para agosto. Em maio de 2020 terão seu vencimento prorrogado para agosto de 2020. Isso. As com vencimentos em julho terão seu vencimento para outubro. Isso. E as de julho para dezembro de 2020. Na verdade, deu uma... deu um fôlego. Agora, o que eu acho interessante, até pela matéria do doutor Ulisses, é o nome, né? Do doutor Ulisses, não houve esse mesmo benefício para as empresas optantes do Simples, né? E nós sabemos que a grande maioria da massa empresarial do país, porque a gente não poderia dar isso aí para o Simples, que é o pequeno, né? Que está ali apertado, tentando se virar com 3, 4 funcionários, o que ele faz, Então, nós temos muitas questões que são problemáticas, né? São coisas que a gente não consegue entender. Na prática, aí, o lucro presumido e o lucro real, geralmente você tem uma empresa de maior porte, né? Porque o Simples você tem uma limitação de faturamento, etc. 4 milhões. Então, na prática, o que essa medida ajudou? O grande. Então, o pequeno ficou para trás em relação a essa medida. O pequeno que eventualmente tinha algum imposto que estava parcelado, que tem parcelas a pagar, nisso eu acho que o governo errou. Eu acho que deveria ter concedido esse benefício para o Simples também. Muito bem. Outra das matérias principais que nós programamos aqui pelo ABC Repórter foi a questão dos acordos em cima dos aluguel. Olha, estão vencendo, além de vencimento de contratos, tem o problema do pagamento, né, do mês, que está mais difícil. Imagina quantas empresas estão fechadas. A proporção, inclusive, de pesquisa é que 40%, por exemplo, dos restaurantes do estado de São Paulo não retornem às suas portas abertas após a pandemia. 40%. Com certeza, a pandemia se estendendo, esse número vai aumentar. Então tem o problema, primeiro agora, do mês. Como que eu faço para pagar se eu não tenho caixa? A questão do aluguel. E o aluguel normalmente está amarrado num fiador, né? Aquele que não teve condições de pagar um seguro do fiador, teve o amigo, o pai, a mãe, o cunhado, e vai dar outro problema que é outro problema familiar para conseguir garantir isso, principalmente das menores empresas. E também tem a questão da renovação do contrato. Então, o que é melhor nesse momento? Você fazer um bom acordo e saber que acabar a pandemia você vai continuar recebendo seu aluguel, ou, né, ir para a garganta de quem tem que pagar e falar ou paga ou vou cobrar, executar. Consenso é o bem melhor caminho, com certeza. Eu penso assim, um acordo sempre... quando você faz um acordo, você sabe exatamente o que você vai pagar, você coloca isso dentro do seu planejamento e você entende, adapta aquilo dentro das suas possibilidades. Então, assim, um acordo não tem surpresa para ninguém. Agora, se infelizmente não há possibilidade de acordo e você ainda tem a questão em relação a um eventual dano com o fiador, que às vezes, lamentavelmente, aí, pelas circunstâncias, acaba sendo um parente que acabou colocando o único imóvel que tem lá
Aí vai para o judiciário também está aí. Nós tivemos já algumas decisões no âmbito do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, aqui, suspendendo o pagamento de aluguel, reduzindo pagamento de aluguel. Não foram decisões minhas, decisões de colegas, entendeu, que compartilharam, inclusive, essa decisão comigo. Eu honestamente, eu não entrei com nenhum tipo de ação desse. A gente sabe o caminho, mas eu não tive nenhum cliente que nós precisamos chegar nesse ponto. Nós conseguimos, nos nossos casos, nossos clientes, nós conseguimos aí uma redução média de 50% a 60% de acordo nas parcelas, entendeu? E em alguns casos até conseguimos suspender coisa, porque o prédio estava fechado, entendeu? Então o proprietário do imóvel teve bom senso, falou assim, olha, não tem como ele usar, como é que ele vai pagar uma coisa que ele não está usando? Então nós conseguimos suspender essas questões. Mas, assim, eu penso assim, hoje, infelizmente, o que está no contrato, dentro do cenário que nós estamos passando, ele está passível de flexibilidade. Volto a dizer que a gente tem lá, nós vamos de novo para o mesmo conflito, você vê, ele vai acontecer tanto aqui na esfera civil, comercial, como lá na trabalhista, que é o que nós vamos ter o Pacto da Ação Servanda, combinou, tá na rua, e a tal da rebus sic stantibus. Pô, peraí, eu falei, mas só que eu aluguei o teu imóvel com a expectativa que eu ia usar o teu imóvel, entendeu? Que a minha empresa ia funcionar. E o senhor acha que tem possibilidade de cancelamento do contrato? Sim. Da locação? Sim, cancelamento sim. Sem pagar as multas? Sim, eu acho que isso também é uma questão negociável, mas eu penso da seguinte maneira, se eu fosse proprietário de um imóvel, o que eu vou analisar, se eu fosse me colocar na condição de um proprietário de um imóvel, um locador, a primeira coisa que eu pensaria era a seguinte coisa. O meu inquilino, ele teve um histórico sempre de adimplemento, ele sempre pagou em dia, ele nunca me deu problema, ele não destrói o imóvel, eu não tenho um problema com o vizinho de baixo, de cima, com o condomínio comercial. Pô, o cara está passando por um período instável. Depois que isso resolver, vai voltar. Por que eu vou ir lá forçar uma extinção do contrato, quebrar o contrato, certo? E depois eu vou ficar com esse imóvel parado. Faz parte de uma negociação. Algumas das negociações que nós tivemos com muito êxito, por exemplo, dentro do bom senso, falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, bom para todo mundo. Ele não paga o aluguel desse mês, enquanto estiver na quarentena, ele não vai pagar o aluguel, certo? Só que, para você não ter prejuízo, ele continua pagando o condomínio, o IPTU. Ou seja, o cara não ganhou, o proprietário não ganhou, mas também não gastou. Agora, se o inquilino falar, não, estou indo embora, ele vai ficar com prejuízo que não recebeu, vai ter custo na justiça para discutir isso, corre o risco de ter uma decisão flexibilizada, pô, peraí, essa multa não pode, foi por motivo de força maior, foi por decisão foi em acata a ordem da autoridade pública. Então, há argumentos para todos os lados. Então, eu penso assim, senta, negocia e projeta as consequências disso. Vamos dizer que amanhã, vamos dizer que eu te tiro do meu imóvel. Não, sai, vai embora com a tua empresa. Depois volta a pandemia, o mercado vai estar afundado. O que eu vou fazer com aquele imóvel? Eu vou ficar pagando condomínio há meses. Você é um inquilino que ficou lá 2, 3 anos, a empresa funcionou, você sempre me pagou em dia. Vale o bom senso, não é? Bom senso. Vou botar fogo agora na conversa e no seu trabalho como advogado. E o fiador nessa história? Ele fala assim, não, mas ele não tem condições de continuar, eu sou fiador dele, então eu, como fiador, tenho possibilidade de querer quebrar o contrato? Não, o fiador ele vai responder pelo que está no contrato, né? Então. O fiador ele não tem, o fiador ele pode pedir a substituição da fiança, certo? Porque o fiador responde pelo contrato, certo? Ele se comprometeu dentro daquele período do contrato lá. Então, mas chegou agora nesse momento da pandemia, né? Ele falou assim, isso daqui não vai para frente, eu não vou conseguir pagar e as duas partes não chegam num acordo. Eu, como fiador, posso entrar na justiça dizendo assim, olha, tendo visto da pandemia, eu não posso continuar de fiador? Eu não entendo que o fiador tenha legitimidade jurídica para extinguir um contrato.
Ele pode ter Pedir para sair. pedir para sair. Mesmo o contrato estando em vigor. Sim, ele pode notificar o proprietário e falar assim, olha, eu sou até aqui andei com você, daqui em diante se vira, meu amigo. E aí ele pode tomar as medidas, ele pode demonstrar, falar, olha, eu fui fiador do Walter, ele tinha esse patrimônio, ele era assim, só que eu estou vendo que não dá. Então, eu estou querendo vir resolver, talvez vá ficar para conta do fiador e as multas do contrato. Não sei como é que vai ficar isso daí. Né? Precisa analisar o contrato. Tudo, normalmente os de locação estão todos... Contrato eu digo que tem que sempre analisar. Entendeu? Nós tivemos eu tive recentemente uma seguinte consulta, certo? Essa é uma discussão também muito interessante. Imagine só, imagine um clube, uma associação, certo? E você tem os espaços dentro do clube que você aluga. Lá você tem lanchonete, etc. e tal. Dentro do decreto que vigora no estado de São Paulo, né, o decreto diz que coloca nas exceções as lanchonetes, bares, desde que atendam em regime de delivery. Só pode atender regime de delivery. Certo. Ponto. O bar está fechado, o cara não tem rendimento, porque o clube está fechado. O clube não pode funcionar. Mas e se o bar quer funcionar só para atender como delivery? Ele tem a exceção do decreto. Certo. Mas para ele funcionar, ele tem que passar por coisa. Você entendeu? Como é que a gente vai operacionalizar isso? Cada caso um caso. Então, cada caso é um caso. Certo. Doutor, vamos ver o vídeo? Pedir para a produção aí, a hora que eu pedir para cortar, só para a gente não ter o desprestígio aí da... Pessoal, repasse esse vídeo aqui para todo empresário que vocês conhecem, empresário que está passando dificuldade. Eu vou mostrar para vocês como que eles podem tentar resolver isso na base da lei, tá? Contra governadores e prefeitos que estão agindo contra a lei, tá? Olha só, artigo 486, isso aqui é da própria CLT, gente, Consolidação das Leis de Trabalho. Decreto-Lei 5452 de 1943, tem quase 100 anos isso, e está ativo até hoje, tá? Olha só. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável, municipal, estadual ou federal, quem tiver feito a merda com vocês, tá? Redação dada pela lei número 1530 de 26 de dezembro de 1951. Aí, voltamos aí. Tá. Então, como o doutor já tinha falado aqui do fato do príncipe, né, eu coloquei não sabendo que essa lei exatamente era o fato conhecido. Esse artigo, inclusive, é o que ele veio à tona agora, né? Existe alguns colegas, alguns juristas que entendem que você pode aplicar o fato do príncipe em relação, por exemplo, à multa com relação à rescisão, tá? Ao aviso prévio, a multa dos 40% do FGTS. Existe essa corrente, tá? Minoritária, mas existe. Como é que funciona a questão do fato operacionalmente? O empresário demite o trabalhador. Aí o trabalhador, obviamente, vai acionar o empresário na justiça. Aí, a hora que o empresário chega na justiça, ele alega o fato do príncipe, aí o juiz chama o Estado para responder no processo. Quem está aplicando isso, como eu já disse, é uma churrascaria, aí tá na mídia, né? Uma churrascaria do Rio de Janeiro, com as suas 480 e poucas Na sua opinião, qual que vai ser o resultado? Eu acho que vai ficar com a conta. Vai ter que vender mais picanha para pagar as rescisões. Então, mas ele vai ganhar um tempo, né? Na verdade, tudo é relativo, como todo mundo vai jogar um pouco para frente, porque, por exemplo, o trabalhador é que vai ficar sem receber, né? Por exemplo, pela quantidade de demissões, nós poderíamos, por exemplo, ter uma ação de todos os trabalhadores alegando uma demissão discriminatória e pedindo uma reintegração. Nós tivemos, inclusive, decisões neste porte. Já ocorreram decisões aí de juízes determinando a reintegração dos trabalhadores. Como isso aconteceu há 1 a 2 dias, pelo menos eu vi na imprensa ontem, eu não duvido
se nos próximos dias aí a gente se surpreenda aí com uma notícia, a juiz determina a reintegração dos funcionários da churrascaria X, entendeu? Qual foi a sua avaliação do pós-reforma da lei trabalhista? Logicamente isso diminuiu muito a questão das ações, ajudou bastante o empresário que vivia sempre numa questão de saber que ia ter que pagar uma parte da conta, né? Entrou alguma coisa, vai sair do caixa, não tem como. Mas foi beneficiado o trabalhador, foi beneficiado o comerciante, o empresário, ou realmente chegou no equilíbrio que foi bem melhor do que era ou não? Olha, eu tenho dito assim, a reforma trabalhista, se nós formos pensar no aspecto processual, ela tem um peso grande em relação ao ônus probatório. Então, quando você vai entrar com uma ação trabalhista, a primeira discussão que você faz com o cliente é isso. Você consegue provar isso daqui que você está falando? Eu preciso que você me fale que você consiga provar. Você tem testemunhos, você tem documentos, o que você tem? Porque se você não conseguir provar, infelizmente, você vai ser condenado a pagar honorários advocatícios para a parte contrária, porque ela criou a sucumbência na Justiça do Trabalho, que não existia, e essa sucumbência aí ela vai de 5% a 15%, que o juiz pode fixar dentro dos pedidos que a pessoa pedir e perder. Mas, de outro lado, o que eu penso assim, a Justiça do Trabalho, ela beneficiou? Não, ela não beneficiou, não houve assim benefício para lá. Houve talvez assim uma regulamentação mais forte, porque de fato havia alguns abusos. Inclusive pelos nossos colegas, né? Sim. Botava tudo, assim, eu top desk, eu advoguei, inclusive danos morais, né? Sim, eu advoguei em empresas, para empresas grandes, entendeu? E eu costumava contestar pedidos de A a Z, certo? Principalmente no ramo do varejo, que eu advoguei muito nessa área, né? Para diversas empresas dessa área, e a gente tinha muitas ações, né? Com muitos pedidos. Hoje você vê que os pedidos estão mais enxutos nas ações. E tanto para quem vai pedir, como também em relação... Só que o que eu penso é assim, hoje as pessoas passaram a entender o processo de uma forma mais profissional. Então hoje o trabalhador, ele te consulta antes de entrar com a ação. Ele fala, doutor, acho que eu vou ser demitido aqui, pode isso, pode não sei o quê, pode aquilo, pode acolá. Então você fala, olha, se você tiver essa prova, você ganha ação. Se você não tiver, você não ganha ação. E você pode ser condenado a pagar honorários. Mas um ponto muito interessante que a gente pensa assim, infelizmente, no nosso país, entendeu? E eu convido a qualquer um que quiser lá um dia, lá no Fórum da Barra Funda, lá, que é o nosso maior fórum lá na Avenida Marquês de São Vicente, são 90 varas, assistir algumas audiências, obviamente, quando voltar. Lamentavelmente, o nosso maior volume de pedidos nas ações trabalhistas são verbas rescisórias. Entendeu? Esse é o nosso maior volume. Entendeu? E isso, com certeza, vai aumentar consideravelmente com toda essa pandemia. Entendeu? E eu também eu até uma vez escrevi um artigo e falei assim, olha, o que aconteceu? Bastava uma lei, entendeu? Assim, bastava uma lei, assim, então quer dizer que depois da reforma trabalhista, ninguém mais faz hora extra nesse país. É isso que a gente quer. Todo mundo trabalha as 8 horas que tem na Constituição. Depois das horas extras, ninguém mais sofre dano moral, assédio moral. Apareceu a reforma trabalhista, a gente não tem mais nenhum trabalhador no país, nenhum, com uma doença profissional, uma doença incapacitante. Então não foi... os efeitos das relações de trabalho estão aí. É óbvio que tivemos algumas questões que talvez até a reforma trabalhista ela limitou a quantidade a valoração do dano moral. Isso vai ser derrubado pelo Supremo, até porque já há uma decisão, já há um precedente do Supremo quando ele analisou a lei de imprensa, que ele disse que seria inconstitucional você quantificar, limitar a quantificação do valor do dano moral. Isso foi aplicado na reforma trabalhista. Temos uma coisa interessante que aconteceu recentemente agora, entendeu? Que isso também impacta nas relações do trabalho, isso vai impactar também no que a gente tem no pós-Covid.
Nós tínhamos uma medida provisória 905 que tinha instituído algumas coisas, como a carteira de trabalho verde e amarelo, algumas discussões em relação a acidentes de trabalho, acidente itinerary, e também e tinha uma questão lá muito interessante para as empresas no momento atual, que era o quê? Ela tirava a correção dos juros trabalhistas de 1% ao mês, atrelava a TR e poupança. Só que a medida provisória caiu. E hoje os juristas eles se engalfinham aí, porque a orientação que foi dada pelo Senado foi assim, a 905 não passa, porque ela ia caducar. Então o que o governo fez? O governo foi e revogou a sua própria medida provisória, mas há precedente do Supremo que diz que não. E já se discute, até onde eu tenho lido, que se fazer uma nova medida provisória com relação à mesma matéria, que você não poderia, que você está na mesma sessão legislativa, você tem vedações legais. Ou enxertar essa discussão da correção dos juros dos processos trabalhistas numa nova medida provisória que está andando. Me parece que estão querendo colocar lá na 936, que está com o relator. Certo. Então, porque isso vai impactar consideravelmente no passivo trabalhista das empresas, mesmo porque virá um grande passivo aí. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Nós entrevistamos hoje o Dr. André Pedrosa, que é advogado, especialista em direito trabalhista, comercial, é aqui de São Caetano, colega nosso. Obrigado pela sua participação. Tem também texto dele já publicado no jornal ABC Repórter, que você pode procurar na nossa edição digital. E você também vai poder, no dia a dia, acompanhar, porque nós, com certeza, vamos explorar aqui o doutor agora para escrever artigos para o jornal. Acho que é importante a sua inteligência ficar digitada aí para que as pessoas possam acompanhar perante os nossos leitores do ABC Repórter. Muito obrigado pela participação, doutor André. Eu agradeço o espaço, agradeço a atenção de todos os telespectadores, a oportunidade de estar nas suas casas aí. Desejo a todos aí muita saúde, a paz de Deus aí neste momento que o país está atravessando e que, se Deus quiser, voltamos aí fortes, renovados e com uma nova mentalidade de viver esse mundo. Obrigado a todos, mais uma vez obrigado, Walter, pela participação, pela oportunidade. Tem várias pessoas mandando mensagem aqui, mas eu vou ler uma do Miro aqui, que é até engraçada. Doutor Walter, doutor André, sou filho de um ex-advogado. Se ele é advogado, não é ex, viu, Miro, meu amigo? E pouco antes de falecer, há mais de 20 anos, me disse que amava a sua profissão, mas o Poder Judiciário era a maior caixa preta desse país. Isso com certeza piorou de lá para cá, certo? Vai ficar para outro dia. Grande abraço para vocês, continua aqui na programação da TV Grande ABC e da Rede NGT.